Gente, eu tô aqui na Alameda, que é essa área super linda aqui em Lisboa, no centro de Lisboa. E é bem pertinho de onde eu moro, né? Eu moro aqui na Alameda, ali mais para cima. E eu vim falar com uma experiência de viver no centro de Lisboa, né? Que é uma área central. E eu quero também comparar com vocês com a minha experiência com o bairro Belém e com Braga, né? Que foi o primeiro lugar onde eu morei aqui em Portugal. Comemorar no centro de Lisboa, né? E eu falo para vocês que a principal vantagem disparada é o transporte, porque aqui tem metrô, gente. E metrô, quem já morou em cidade que tem metrô sabe que metrô é uma mão na roda. Aqui em Lisboa, como a maioria das grandes cidades, existe a maior dificuldade de conseguir estacionar, né? Então, quando você anda de metrô, você não tem essa dificuldade. Você chega muito rapidamente em todos os lugares. Com o mapa do metrô, você consegue facilmente achar para onde você vai. E você tem metrô até mais de meia-noite. Então, assim, realmente, para mim, é o melhor transporte. Quando você mora dentro da cidade, né? Dentro de uma cidade grande. Então, eu senti muita diferença eh, quando eu mora, em relação a quando eu morava em Belém, que em Belém não tem metrô. Então, lá em Belém eu pegava ônibus, né, que aqui chama autocarro, ou o elétrico, que é aquele transportezinho típico aqui de Portugal. E eu perdia muito tempo, porque eu chegava no centro, ainda tinha que pegar metrô. Então, era vários transportes, né? Mas existe uma vantagem. O sistema de transporte aqui é integrado. Então, você pega o elétrico, você só paga uma vez, né? Entre o elétrico, o metrô, ônibus, dentro do período de 1 hora. Então, você não fica pagando vários transportes, mas você perde tempo, né? Eu lembro que eu levava cerca de 1 hora e meia sair de Belém para parar aqui no centro. E isso estava me incomodando, além de outras desvantagens que eu senti quando eu morei numa guest house em Belém. Eu vou deixar o vídeo aqui para vocês acompanharem, assim, foi uma história meio tragicômica, assim, não foi fácil, foi 2 meses aqui em Lisboa, mas graças a Deus, através de uma amiga, eu descobri que uma amiga dela estava procurando uma pessoa para dividir apartamento aqui no centro, aqui na Alameda. E eu vim visitar o apartamento e eu amei. Coisa mais linda. Começando pela localização, o próprio apartamento é lindo. Eu vou mostrar as imagens aqui para vocês. Então, assim, me encantei e combinei com ela da gente poder dividir. Então, gente, foi uma experiência, assim, muito interessante. Eu tô fazendo mestrado, né, aqui em Portugal, como vocês sabem. Então, e além disso, eu trabalho à distância, né, como jornalista. Eu faço textos, eu faço informativos, discursos e etc. Então, meu dia a dia é muito de sentar e escrever, de produzir. E lá em Belém eu fazia isso em casa. Em Braga eu tinha muitas aulas presenciais, então era legal. O resto do tempo eu ficava em casa trabalhando. Só que, assim, eu sou um ser muito sociável, né? Ficar trabalhando o tempo todo dentro de casa, sem conversar com ninguém, até pode ser bom por um tempo, mas depois não. Aí o que eu fiz? Eu resolvi contratar um coworking, né? Eu fui trabalhar no coworking. Para quem não sabe, um coworking aqui em Lisboa tá cheio, tem vários, porque o coworking
tentando explicar para vocês, é assim, para quem não sabe, né, que eu sei que muita gente aqui sabe, é uma espécie de escritório. Você paga por mês, né? E você tem aquele escritório que você pode trabalhar, pode fazer networking, você tem eventos, tem palestras. Eu assisti até uma palestra muito legal que falava sobre produtividade e organizar o seu tempo quando você trabalha assim à distância, né? Quando você é um profissional liberal, como é o meu caso. E foi assim muito produtivo. E tinha também uns happy hours dias de quinta-feira, que era o momento da gente fazer networking, trocar ideias, conhecer pessoas. E nesses momentos eu conhecia um pouco a história de cada pessoa que estava ali, né? A maior parte das pessoas são estrangeiros, né? Lá basicamente se falava inglês e porque o que está acontecendo com Lisboa? Ela está super lotada de gente, porque é a cidade assim da Europa mais quente, né? Então, europeus da Europa do Norte, que estão cansados de frio, de neve, eles vêm, muitas vezes trabalham à distância para suas empresas, em home office mesmo, porque hoje está muito foco essa questão da produtividade, né? Você faz seus relatórios mensais, então eles vêm morar em Lisboa, trabalham no coworking e fazem o networking. Então foi uma experiência muito interessante essa troca, essa coisa de conhecer gente. E Lisboa está muito lotada de gente que está vivendo assim desde a pandemia, né? Porque a gente viu que houve uma mudança de paradigma depois da pandemia, né? Depois da pandemia percebeu-se que realmente muitos trabalhos dá para fazer à distância, né? Que o foco tem sido muito a produtividade. Algumas empresas têm adotado também um regime misto, que eu conheci pessoas que faziam isso, tinham que ir para a empresa delas uma vez na semana e aí uma vez por semana também lá para o coworking, para ficar menos em casa, para conhecer gente, fazer networking. Então, foi uma experiência bem bacana. Eu estou mostrando para vocês agora o meu caminho, que eu fazia todos os dias, né? Porque acabou agora meu contrato com o coworking. E eu fazia esse caminho todos os dias para ir para o coworking. Eu acho essa área muito gostosa. Aqui é o bairro Saldanha, é realmente assim um bairro muito nobre. E fica aqui pertinho da Alameda também, né? Porque você tem do lado da Alameda, que é o nome dessa área, você tem Alameda, você tem Areiro, você tem Arroio, você tem Saldanha. Você tem vários bairros aqui, uma região central muito movimentada, muito interessante, não é uma área turística. É uma área onde você vai ver mais portugueses mesmo, pessoas que vivem aqui. É diferente de você ir naquele centrão mesmo ali no Chiado, no bairro Alto, que ali você vai ver só turistas, né? Mas lá também tem alguns coworkings que eu vi pela internet. Mas eu acabei optando por aqui, porque aqui é mais perto da minha casa, então eu ia a pé. Eu gosto muito de fazer as coisas a pé. E também foi uma das vantagens para mim de morar no centro. Outra vantagem, você fica muito perto de bares, restaurantes, é movimentado à noite, você sai a pé, você vê gente, e às vezes eu saía do cowork, sentava no restaurante, já tomava minha tacinha de vinho, jantava e via gente. Então, assim, eu gosto muito dessa vibe, né, aqui dessa região. Agora eu vou falar sobre a desvantagem. Acho que a maior desvantagem de todas é o preço. Os preços aqui são altos, né? Lisboa já está com um preço bastante alto em comparação às demais cidades, né? E uma característica interessante é que quanto maior a cidade aqui em Portugal, maior os preços. Lisboa é mais cara, aí depois vem o Porto, depois vem Braga e depois vem outras cidades. E, e acredito que seja realmente muito por conta dessa grande quantidade de pessoas, assim, um padrão de vida inclusive alto, né, da Europa do Norte, inclusive dos Estados Unidos também, que vem morar aqui. Então, a especulação imobiliária está lá nas alturas, e essa é uma das grandes dificuldades de quem vem morar aqui em Lisboa, e esse também foi um dos motivos pelos quais eu escolhi fazer meu mestrado em Braga. Então, gente, essa desvantagem do preço, né, é uma coisa assim que assusta um pouco. Vou citar um exemplo para vocês. Lá em Braga, eu morava no centro da cidade, na Avenida da Liberdade, que era a principal avenida da cidade. E eu pagava, aqui eles chamam de T1. Eu pagava num T1 750 euros.
E foi onde eu morei durante o tempo que eu estava lá. Morei também numa guest house por um mês só, que foi a seguinte situação, só para vocês entenderem. Quando eu vim aqui para Portugal, eu não tinha ainda achado o apartamento e eu fiquei com medo de alugar à distância, porque eu vi que tinha alguns golpes. Aí o que eu fiz? Eu vou alugar uma guest house por um mês. E na verdade, aluguei a guest house por um mês, porque nesse mês eu gostaria de ficar visitando os apartamentos para poder escolher e alugar e entender, né, a estrutura da cidade. Só que meu mestrado começou antes do previsto. A minha sorte é que eu não tinha comprado a passagem ainda. E aí o que aconteceu? Eu aluguei um Airbnb por 15 dias antes dessa guest house. Esse Airbnb era um T1, que é um apartamento de um quarto. E eu gostei bastante da localização. E assim, a vantagem do apartamento em relação à guest house é que guest house você compartilha cozinha, às vezes banheiro, né? E o apartamento você tem mais privacidade, né? E o preço era o mesmo. Aí eu disse, poxa, aí eu falei com o sobrinho do proprietário, que era dono do mercadinho e era quem administrava o apartamento. Perguntei se ele queria alugar. Aí ele disse, não, meu tio não quer alugar. Ele, assim, por muito tempo, ele ganha mais dinheiro com Airbnb. Aí, ok, comecei a procurar e estava tendo muita dificuldade. Achei um apartamento e ela me mandou fazer uma proposta, já que eu não tinha fiador, né? Obviamente, eu tinha acabado de chegar em Portugal, como é que ia ter um fiador com imóvel em Portugal? Aí ela me mandou fazer uma proposta e eu fui pedir umas dicas para essa pessoa. E ele disse, fale que você vai adiantar todos os aluguéis. Eu, uau! Ou seja, eu só ia conseguir o apartamento porque ia adiantar os 8 aluguéis. Olha que situação, gente. Então, a situação realmente aqui em Portugal é muito complicada, os apartamentos são muito disputados e você tem que fazer essas propostas para conseguir negociar um bom apartamento. Só que isso dele me orientar a fazer isso com o apartamento, ele levou a mesma proposta pro tio dele. E o tio dele gostou da ideia. Então eu acabei ficando no mesmo lugar onde eu estava, na Avenida da Liberdade, por 8 meses. Morei na guest house. E aí eu tinha falado para vocês, né, que eu pagava 750 euros por mês. Aqui eu pago 750 euros dividindo o apartamento. Né, um apartamento na verdade é um quarto, mas a sala ela foi transformada em um quarto que ficou maravilhoso, inclusive, que é a minha flatmate, né, minha colega de apartamento, eu morava, então ficou um mega quarto e eu fiquei com a suíte, que eram 2 banheiros. Então eu pagava 750 euros dividindo esse apartamento. Então, isso só dessa maneira, claro, o apartamento aqui é maior, né? Mas só dessa maneira vocês conseguem ter uma dimensão do que é o preço do centro de Lisboa em relação a Braga, por exemplo. Mas eu gostei de ter essas experiências diversificadas, né? E se você me perguntar qual foi o melhor lugar, né, entre os 3 que eu morei, aí eu vou falar para vocês que isso vai depender muito do estilo de cada pessoa. Eu, por exemplo, vim sozinha, né? Sou solteira. Então, para mim, Carla, gostei mais da experiência aqui do centro de Lisboa por conta dessa questão da mobilidade. Como eu falei para vocês, cara, vocês não têm noção. Da minha casa para o aeroporto é 5 minutos de metrô. Eu pego o metrô, nem gasto Uber. Pego o metrô. Ah, não sei se você tiver com muita bagagem, aí não dá, né? É melhor de Uber. Mas eu sem bagagem, de mochila, como eu costumo viajar, eu pego o metrô, vou pro aeroporto, 5 minutos eu tô no aeroporto. Então, essa mobilidade foi algo assim que me encantou muito, essa coisa de ver gente. Mas assim, tem pessoas que realmente gostam de cidades menores, né? É, talvez para quem vem em casal seja melhor, né? Conheço várias pessoas que são muito apaixonadas por Braga, tenho amigos queridos lá, são pessoas, inclusive brasileiros, portugueses, são muito apaixonados por Braga, inclusive Braga é famosa pela qualidade de vida, né? Que foi tema de uma reportagem no Fantástico uma vez, e por isso que é cheia de brasileiros, né? Tem muito brasileiro lá, 30% da população, e muita gente empreendendo. Aqui em Lisboa também tem muito brasileiro, mas também tem muitas pessoas de outras nacionalidades, que eu não vejo tanto em Braga. Aqui a gente vê muito indiano, Uber, ou indiano, ou enfim, né, de outro país. Sempre. E a maioria deles nem português fala. E uma coisa que eu percebi, aqui em Lisboa, foi um lugar assim que eu pude praticar muito meu inglês, porque quando eu morei na guest house, a língua oficial era o inglês.
quando eu morei ou quando eu trabalhei no coworking, a língua oficial era inglês. Então foi muito bom para eu praticar, né? Não custa nada a gente estar sempre praticando. Bom, gente, eu acredito que essas são as experiências que eu tenho para compartilhar com vocês sobre o centro de Lisboa. Mas eu vou deixar aqui, se vocês quiserem saber mais coisas, mais informações. Já que eu mencionei também o vídeo de Braga, eu vou deixar aqui o link também para vocês acompanharem. E para vocês acompanharem também os vídeos em tempo real, que não só são de Lisboa, mas são da Europa de maneira geral. Vocês podem me acompanhar pela outra rede social também, vou deixar o link aqui. E também aqui no Shorts eu estou sempre publicando coisas, curiosidades, passeios, viagens, enfim. É isso, gente. Espero que eu tenha ajudado a vocês, para quem tiver em dúvida sobre onde morar em Portugal. E eu vou deixar à disposição aqui os comentários, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem saber mais alguma coisa. Um beijinho e tchau, tchau!